Vamos dar início à escola dominical cantando na terceira parte o hino 554. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Anunciai entre as gentes as suas obras. Cantai-lhe e dizei-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e fortificai-vos. Buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das suas maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos que pronunciou com a sua boca. Vós, ó descendentes de Abraão, que sois seus servos, vós, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos se executarão em toda a terra. Ele se lembrou para sempre da sua aliança e a palavra que enviou para 1000 gerações, daquela que deu a Abraão e do juramento que fez a Isaque. E o confirmou a Jacó por estatuto e a Israel para que fosse uma aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, repartimento da vossa herança. Quando eram, em pequeno número, muito poucos e estrangeiros nesta terra, e passaram de gente em gente,
e deu um reino a outro povo. Não permitiu que alguém os ofendesse e castigou, por causa deles, os reis. Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis aos meus profetas. E chamou a fome sobre a terra, e quebrantou toda a força do pão. Enviou diante deles um varão José, que foi vendido por escravo. Apertaram com grilhões seus pés, o ferro traspassou a sua alma, até que foi cumprida a profecia dele. A palavra do Senhor o havia inflamado. Enviou o rei e o soltou, o príncipe dos povos, que lhe deu liberdade. Constituiu o Senhor da sua casa e por príncipe de todo o que possuía, para que desse luz aos seus grandes, como a si mesmo, e ensinasse a prudência a seus anciãos. E entrou Israel no Egito, e foi Israel estrangeiro na terra de Cão. E aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez forte sobre os seus inimigos. Transtornou o coração dos egípcios, para que aborrecessem o seu povo, e usassem de enganos a seus servos. Enviou a Moisés, seu servo, a Arão, o mesmo que lhe escolheu. Pôs neles as palavras de seus sinais e prodígios na terra de Cão. Enviou trevas e difundiu escuridade, e não tomou vão as suas palavras. Converteu-lhes as águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs até nas câmaras dos mesmos reis. Disse e vieram moscas de todas as castas e mosquitos em todos os seus limites. Mudou as suas chuvas em granizo, lançou um fogo abrasador na terra deles. E feriu as suas vinhas e suas figueiras, e quebrou as árvores que havia nos seus limites. Disse e vieram gafanhotos e alforra, com tanta cópia que não tinha número. E comeu toda a erva da terra deles, e comeu todo o fruto da terra deles, e feriu a todos os primogênitos na terra deles, as primícias de todo o seu trabalho. E conduziu-os com prata e com ouro, e não havia enfermo nas tribos deles. Alegrou-se o Egito na partida deles, porque estava preocupado do temor que lhes tinha. Estendeu uma nuvem que os cobrisse, o fogo que os alumiasse de noite. Partiram e vieram codizes, e do pão do céu os saciou. Fendeu a pedra, emanaram águas, correram rios em lugar seco, porque teve em memória a sua santa palavra, a qual ele havia dado a Abraão, seu servo. E tirou o seu povo com regozijo, e os seus escolhidos com alegria, e deu-lhes a terra das nações, e desfrutaram o trabalho de ouro de outros povos, para que guardassem os seus mandamentos e buscassem a sua lei. Lemos, para nossa instrução e ensino, o Salmo 104. Nós vamos fazer oração. Senhor Deus Altíssimo, não encontramos palavras que possam expressar a gratidão que vai em nosso coração por pertencermos ao seu povo, por termos o Senhor como nosso Rei, como nosso Salvador, e de podermos, neste dia santificado, nos encontrarmos reunidos em sua presença, para recebermos em ato da escola dominical os seus ensinos, que são para nós vida, que nos dão a compreensão, como ainda ouvimos nas palavras do salmista, a recordar tudo quanto o Senhor fez
em favor do seu povo, de que a sua misericórdia é para sempre. E de como também ouvimos que a bênção do Senhor vai até 1000 gerações. E o Senhor nos escolheu para que recebêssemos o conhecimento da verdade, para que possamos manter com o Senhor essa paternidade espiritual e de podermos assim buscar em suas mãos benditas o que necessitamos para a nossa melhoria espiritual. E como também cantamos para iniciar os trabalhos, é uma aventura louvar ao Senhor, é uma graça podermos estar na sua presença. Então que o Senhor nos dirija neste dia, que seja um dia de paz e de bênção, e que despreocupados daquilo que é material, possamos estar intimamente ligados com o Senhor, e sendo preparados por Ti, Pai amado, possamos participar do sacramento da Eucaristia, recebendo assim as suas virtudes, para podermos chegar à condição de varão perfeito. Então nos entregamos em suas mãos benditas, para que o Senhor faça em cada um de nós a sua vontade, e sejamos as ferramentas úteis em suas mãos, que possamos ser esses glorificadores de teu santo e bendito nome, e possamos levar a muitos o conhecimento da obra do Espírito Santo, que é esta obra de salvação que o Senhor realiza em cada um de nós, para que assim possamos alcançar a plenitude da graça. Que o Senhor possa ser com todos os irmãos que falarão à igreja neste dia, que tomados em suas mãos como um vaso de bênção, transmitam a nós os seus ensinos. E também pedimos pela mocidade da igreja, pelos alunos da escola dominical, que o Senhor possa abençoá-los, que sejam guardados de todos os perigos da ação do teu e nosso adversário, e meditem nas palavras do hino que foi entoado em louvor ao Senhor, que eles possam oferecer ao Senhor essa primícia, que é a mocidade, que é o voluntariado de seus corações. Que o Senhor abençoe as nossas amadas irmãs, que são professoras da escola dominical, que revestidas com as qualidades necessárias, transmitam aos nossos filhos tudo quanto procede do Senhor. Pedimos também pelos ouvintes que se fazem presentes, que sejam pelo Senhor esclarecidos através da sua palavra, tenham seus espíritos iluminados e busquem no Senhor a confirmação de tudo quanto é exposto em sua igreja. Então que o Senhor nos dirija nesta escola dominical, preparando-nos para o santo culto, e a sua bênção suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ouvir os recitativos dos alunos da escola dominical. Sai fora da nossa compreensão, provavelmente em nosso meio, a magnitude da bênção que possuímos em Cristo. Mas essa bênção é nossa, que o Senhor nos oferece em Cristo a perfeição de seu Filho. E mais que isso, nos convida a vivermos integrados no corpo santo do Senhor. É necessário darmos o devido valor àquilo que a igreja dos últimos tempos recebeu como bênção das mãos dos céus, das mãos daquele que a dirige, governa e a faz prosperar espiritualmente. Não nos
E, estando Jesus ensinando, chegou ele o doutor e perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus lhe disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o máximo e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. O amor desse Pai deve existir em nós, manifestando-se no que fizermos. O filho sábio a seu pai dá alegria, e o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Quanto ao que pregamos, embora ainda exista, semente semelhante ao embrião, está nos corações dos irmãos, para que produza o fruto desejado de nós teus filhos. Filho meu, se tu receberes os meus discursos e tiveres os meus mandamentos escondidos dentro do teu coração, então conhecerás tua justiça, o juízo e a equidade, e todas as veredas que são boas. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a reunião dos fiéis. A essência de Deus é o amor. E quando sentimos que Deus está conosco, o que sentiremos então? Sentiremos alegria, um gozo, tudo pelo amor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que assim, agradecendo ao Senhor, que Ele está fazendo por nós. Levemos a mente de fé, vamos preparar do qual admirar a nossa transfundação. Comemorado em nosso país, no dia de hoje, o Dia dos Pais. A maternidade e a paternidade são bênçãos que Deus concede à mulher e ao homem. Mas, ao receber essa bênção, pesa sobre os pais e também sobre as nossas irmãs, que são mães, uma grande responsabilidade. Civilmente, os pais têm a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, provendo a eles a alimentação, o estudo, enfim, estar ao lado deles enquanto não atingirem a maioridade. E espiritualmente, nós também temos uma responsabilidade para com nossos filhos. Pois como cristão, cabe a nós darmos a eles não somente aquilo que é determinado pela lei, mas sim darmos o que o Senhor requer que transmitimos
transmitíssemos aos nossos filhos, que é a instrução religiosa. E há um ensino em que nosso pastor, o Filho da Promessa, focaliza então a bênção que nós recebemos, mas a responsabilidade que temos para com nossos filhos. Então, a página 213 do 8º volume, disse o pastor: a prole é uma bênção que o excelso concede a seus servos, mas aqueles que estão incumbidos de educar essa prole têm sobre seus ombros uma responsabilidade imensurável. Assim, é preciso que os filhos que porventura surjam nos casais aqui constituídos em família vejam seus pais praticarem aquilo que do púlpito é ensinado aos crentes, como sendo do seu dever praticar e fazer, e que o testemunho dado pelo que fazem em casa, esses pais concorram para que seus filhos tenham sempre sua cabeça levantada para os céus, agradecendo a Deus por terem nascido num meio ambiente onde as coisas do século não prevalecem, onde só se cogita de fazer com que o nome do excelso se exalce e glorifique desde a terra. Então é a responsabilidade que temos de servir, como ouvimos, de bons exemplos aos nossos filhos. Então é o dever nosso praticar aquilo que Deus requer de cada um de nós, para que nossos filhos, como ouvimos, possam nos imitar, possa ter as suas cabeças levantadas aos céus e agradecerem a Deus por terem nascido num ambiente onde prevalece somente aquilo que é espiritual. E também para os filhos, nós encontramos nas Sagradas Escrituras os deveres dos filhos para com os pais. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, um dos mandamentos é honrar pai e mãe para ter o que? Vida dilatada sobre a face da terra. E o que significa a expressão honrar? Significa amar, respeitar, cuidar, porque quando chega na velhice, muitas vezes os pais necessitam da ajuda dos filhos. Muitos pais necessitam da ajuda material, outros que os filhos estejam ali ao lado, porque já falta forças ao pai, à mãe. Então é um dever do filho ali honrar, estar ao lado de seus pais, dedicando todo o amor, ajudando-os em suas necessidades. E também o apóstolo Paulo, ao focalizar o que recebeu Moisés, disse: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vás bem e sejas de larga vida sobre a terra. Então é a bênção que os filhos recebem de honrarem a seus pais. E também o apóstolo, mais uma vez, adverte os pais como os pais devem agir também com os seus filhos, dizendo: e vós outros, então os pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então não devemos o quê? Provocar a ira dos nossos filhos. Por isso que nós ouvimos o pastor dizer, temos que servir o quê? De bons exemplos a nossos filhos. Porque o filho, o quarto pastor sempre dizia, quando uma criança era batizada na igreja, é como uma cera que vai sendo moldada. Então nós transmitimos a eles aquilo que vai no nosso coração. Eles vão observando o que nós fazemos no nosso dia a dia e vão formando o seu caráter, vão tendo a noção de como agirem no dia a dia.
Então aqui o apóstolo dizendo: e vós outros, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os em disciplina e correção do Senhor. Então sempre mostrando o caminho que nos leva à bem-aventurança. Como nós ouvimos o pastor dizer, que nossos filhos tenham seus olhos sempre levantados aos céus, ou seja, agradecendo a Deus a bênção que eles gozam, de poderem desde a tenridade já estarem louvando ao Senhor. Então que Deus abençoe grandemente a mocidade da igreja, os alunos que fazem parte da escola dominical, e que todos nós, identificados, buscamos nessa paternidade que temos com Deus, as maravilhas que o Senhor nos quer conceder, portanto, as bênçãos que nos fazem deixarmos a natureza humana para nos tornarmos um santo do Senhor. Os alunos podem tomar os seus lugares. Vamos cantar, em continuação à escola dominical, o hino 364 da terceira parte. Estando na casa de Deus, cada um de nós sentimos na nossa alma a gratidão por ter o Senhor nos trazido a esse aprisco santo, para que possamos entrar em comunhão com o Altíssimo e possamos ter a perfeita compreensão do amor de Deus para conosco. Ouvimos o salmista dizer: buscai ao Senhor. É o que estamos fazendo não somente quando aqui nos encontramos, mas em todos os momentos da nossa vida. O nosso espírito, que é a nossa parte pensante, tem que estar elevado aos céus. Temos que estar em oração, pedindo a Deus que venha nos fortalecer, como também pediu o salmista.
fortificai-vos, buscai sempre a sua face. Buscando sempre no Senhor a comunhão perfeita, que é a verdadeira religião, buscando no Senhor sempre a revelação divina, para sermos instruídos na prática da nossa vida cristã, e assim como nós cantamos, do Deus Santo, somos filhos, co-herdeiros de Jesus. Filho, como nos ensinou o Dr. Miguel, é aquele que tem a essência do Pai. Por isso que ainda ouvimos a primeira aluna recitar, de que foge a nossa compreensão o que o Senhor Jesus trouxe à terra, de podermos viver mesmo aqui o reino da graça, para termos então essa compreensão de que gradativamente estamos sendo transmudados para sermos co-herdeiros. Co-herdeiros é aquele que recebe a herança que os pais deixaram. E qual foi essa herança que o Senhor nos oferece? De termos a natureza divina de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso foge à nossa compreensão, porque somos humanos, estamos ainda vivendo na terra, temos os nossos sentimentos de homens, e muitas vezes nos apegamos àquilo que é material, àquilo que os nossos olhos enxergam, aquilo que nós apalpamos. Mas quando entramos em meditação, quando nos desprendemos gradativamente das coisas materiais e passamos a ler as Sagradas Escrituras, passamos a compreender os ensinos transmitidos a nós aqui na igreja, nós vamos então tendo a noção do que é se tornar filho de Deus, termos a essência divina em cada um de nós, e de podermos assim, como também o salmista disse, louvai ao Senhor. Então estamos aqui nos preparando para logo mais em ato de santo culto, externar ao Senhor a gratidão que sentimos em nosso coração, por termos essa paternidade com Deus, de recebermos a direção espiritual, de, como dissemos, de buscarmos ao Senhor forças para que a nossa natureza seja transmudada, e invocai o seu nome. E o invocar o nome do Senhor não é somente dizer, eu amo ao Senhor Jesus, eu reconheço que o Espírito Santo se corporificou no Dr. Miguel, no Filho da Promessa, dizer que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Isso é uma coisa fácil de dizer. Agora, o amar tem que partir do íntimo do nosso coração. Por isso que nós temos um ensino transmitido à igreja, que é muito difícil amar ao Senhor de todo o nosso coração. Não é impossível, porque nós ouvimos ser dito, buscai ao Senhor e fortificai-vos. Mas para amar ao Senhor de todo o nosso coração, precisamos fazer uma violência contra nós. Pedir ao Senhor luz, pedir ao Senhor esclarecimento. E isso se dá somente quando nós oramos, quando nós fazemos penitência. E a oração é em todos os momentos. Muitas vezes no nosso trabalho ali em aflição, nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus que venha nos confortar, venha nos dar luz. Quando estamos na condução, a mesma coisa, o nosso pensamento elevado aos céus, pedindo a direção, pedindo a luz, no contato que temos com o nosso semelhante, sempre transmitindo o quê? Algo para eles que o homem natural não consegue transmitir. E o que é esse algo que o homem natural não consegue transmitir? É a paz de Cristo.
porque nós temos que ter a paz do Senhor no nosso coração para transmitir ao nosso semelhante. Então nós temos que ser pacientes, que é uma prudência, nós temos que ser tolerantes e estarmos ali sempre tendo uma palavra de conforto aos que vêm ao nosso socorro. Muitas vezes é no nosso trabalho que surgem os clientes precisando de ajuda, muitas vezes é na condução quando senta alguém do nosso lado e começa a falar sobre religião, muitas vezes até no próprio lazer se toca em religião, e nós, com o conhecimento que temos, que religião é a ligação do Criador com a criatura, damos o testemunho do que nós aprendemos na igreja. Por isso que tem que partir do íntimo do nosso coração o amor para com Deus. E o salmista diz: lembrai-vos das suas maravilhas que fez. Ele aqui enumerou tudo que o Senhor fez a Abraão, a Isaque, a Jacó, o que concedeu a Moisés, para que Moisés pudesse libertar o povo do Senhor. E nós recordamos também o que ocorreu na obra do Filho e na obra do Espírito Santo, que nós fomos trazidos por Deus para elaborar nesta última fase da obra do Senhor. Então nós recordamos todo o trabalho realizado pelo Dr. Miguel, as manifestações recebidas, para que o homem, ao meditar sobre essas manifestações, busque o Senhor de todo o seu coração, possa ter em si a fé, possa então buscar na revelação divina o conhecimento desse Deus vivo, no qual nos quer dar o quê? A sua natureza. E também todo o trabalho realizado pelo nosso pastor, o Filho da Promessa, para solidificar os alicerces da obra e para nos mostrar esse caminho que nos leva à nossa integração em Cristo. Então nós temos esta felicidade de contar todas as maravilhas que foram feitas na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que estão sendo o quê? Feitas, porque a obra do Senhor é eterna. Então as maravilhas vão sendo manifestadas, as bênçãos, para que possamos ter a nossa fé aumentada, possamos realmente amar ao Senhor. E o salmista, a focalizar Abraão, Jacó, Isaque, nos lembramos do que ocorreu com Jacó. Ele viu o anjo do Senhor, se agarrou ao anjo, enquanto o anjo não o abençoou, ele não largou o anjo. O anjo não estava ali com a missão de abençoá-lo, mas ele se agarrou ao anjo e pediu ao anjo que recebesse a bênção do Senhor. E o anjo o abençoou. E disse que o seu nome seria trocado para Israel. E nós ouvimos aqui o que disse o salmista da bênção que recebeu Jacó. E todo esse esforço para ele receber a bênção do Senhor, lhe fez com que ele ficasse com um defeito físico em uma das pernas. Mas ele não se preocupou com o seu corpo. Ele queria naquele momento receber a bênção de Deus. E o Senhor o abençoou. O mesmo tem que ocorrer com nós. Se nós estamos aqui na igreja, nós não viemos para ver o pregador, não viemos para ver nosso irmão A ou nosso irmão B. Nós viemos à casa do Senhor para receber a bênção do dia, para receber o perdão de nossos pecados. E também, se o Senhor for servido e sentirmos no coração, sentarmos à mesa santa, para recebermos a carne e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que tenhamos realmente esse desejo, essa fé de sairmos daqui abençoados, transmudados pelo Senhor. E o Dr. Miguel também nos ensina no Cristo no Júri sobre a religião de nossos pais, de Abraão, como nós ouvimos aqui o salmista dizer,
tudo que foi feito como juramento a Isaac. E o Senhor nos prometeu, como nós ouvimos aqui, a aliança de Deus com os homens. Ouvi a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, para termos o Senhor, nós precisamos ouvir os seus ensinos, abrir o nosso coração. Porque muitas vezes ouvimos, mas aquelas palavras não caem no coração. Então nós não estamos o quê? Buscando ao Senhor. Estamos ouvindo, muitas vezes até gostando da palavra, mas aquilo ainda não caiu no nosso coração. E diz o salmista sobre o ouvir a palavra do Senhor. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos se executarão em toda a terra. Ele se lembrou para sempre da sua aliança e a palavra que enviou para 1000 gerações. Então é eterno esse amor de Deus para conosco, a sua misericórdia para com o seu povo. O que precisamos é darmos ao Senhor o nosso coração, é pedirmos aquilo que realmente nós necessitamos para compreender a graça do Senhor. E conclui o salmista dizendo: para que guardassem os seus mandamentos e buscassem a sua lei. Hoje, nós não vivemos debaixo da lei, como nossos antepassados irmãos viveram, porque eles tinham receio de descumprir o que Moisés tinha recebido, porque eram castigados. Jesus Cristo veio à terra, não modificou a lei, mas sintetizou os 10 mandamentos em 2: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, amarmos a Deus, ouvir ao Senhor. E se nós estivermos amando a Deus do nosso coração, nós vamos cumprir todos os mandamentos da primeira tábua, porque estamos adorando ao Senhor. E o segundo, amar ao nosso próximo. Então estaremos também cumprindo com os deveres da segunda tábua. Então hoje nós estamos aqui debaixo da graça que Jesus Cristo trouxe, de sermos transmudados. Foi o que Deus mostrou ao Dr. Miguel com o estabelecimento da igreja. Se cumprir o que disse Jesus Cristo, do estabelecimento do reino da graça, desse lugar que ele estava preparando e onde nós hoje temos conhecimento que é o seu próprio corpo. Então nós estamos aqui buscando ao Senhor e sempre dando o quê? Graças ao Senhor por tudo quanto temos recebido. E a nossa paternidade com Deus se caracteriza naquilo que nós fazemos em nosso dia a dia, porque Deus é fiel, então Ele está sempre pronto para nos atender como filhos. Agora é cada um de nós que temos que responder. Nós estamos agindo para com o nosso Pai como devemos. Há um ensino em que nosso pastor, o Filho da Promessa, diz: os homens aí fora, no dia de hoje, homenageiam os pais, trazendo os que são filhos algo para alegrar o coração daquele que lhes deu a vida. E agora, como aqui nos encontramos, como de costume, para adorar a Deus em espírito e verdade, não estaremos diante de nosso Pai? E se estamos, não trataremos para ofertar-lhe coisa que o agrade? E se estamos, não traremos para ofertar-lhe coisa que o agrade? E o que poderá agradar a Deus?
Então a pergunta é feita: o que poderá agradar a Deus? E o que poderá agradar a Deus, senão o voluntário de nosso coração, o desejo que estamos sentindo de servi-lo de modo perfeito, abstraídos das coisas seculares e mundanas. Então é o que agrada a Deus, é o nosso voluntário, aquilo que está no nosso coração, o desejo de sentir, de servi-lo de modo perfeito, abstraído das coisas seculares e mundanas, para que só nos preocupe o que procede de suas mãos benditas, nesse estado que leva o homem a querer manter com Deus uma comunhão perfeita, para poder dele receber sua graça, sendo por essa graça transmudado. Não é coisa que tem um dia marcado para ser feita. Então não é somente no domingo que nós vamos demonstrar esse amor para com Deus. Não é coisa que tem um dia marcado para ser feita. É coisa que temos que fazer de modo perene, logo cotidianamente. Logo temos que nos lembrar sempre de nosso Pai, que é amor e bondade, para podermos desprender de tudo o quanto possa existir na terra, vivendo sob sua égide, em seu seio reclinado, sentindo o calor desse seio, gozando de uma bênção singular, porque vivemos na terra essa vida que é vivida no céu. Fez-me lembrar agora o cuidado que nós temos que ter, mesmo no nosso lazer. Nós sabemos, como está nas Sagradas Escrituras, que não é pecado ingerirmos bebida alcoólica. O que prejudica é o excesso. Ainda diz o apóstolo Paulo: se o vinho estiver mudando de cor, nós temos que parar. Então nós ouvimos aqui no ensino ser dito, em todos os momentos nós temos que estar ali em comunhão com o Senhor. Temos que estar buscando no Senhor aquilo que necessitamos. E se nos excedemos na bebida, nos embriagarmos, e se Deus nos levar naquele momento? Olha a nossa condição que estará. Então, o cuidado que devemos ter, ser prudentes em todos os momentos, porque nós não sabemos o dia da nossa partida. E se for aquele dia que, por uma fraqueza, a pessoa excedeu na bebida e não está no uso da sua razão. Então são coisas que nos levam a meditar, a realmente praticar na nossa vida aquilo que nós aprendemos aqui na igreja. Porque estamos sujeitos a ocorrer conosco coisas que vão nos prejudicar na nossa vida eterna. Por isso que nós ouvimos, não é coisa que tenhamos um dia marcado para ser feita, é coisa que temos que fazer de modo perene, logo cotidianamente. Logo temos que nos lembrar sempre de nosso Pai, que é amor e bondade, para podermos desprender de tudo o quanto possa existir na terra, vivendo sob sua égide, em seu seio reclinado, sentindo o calor desse seio, gozando de uma bênção singular, porque vivemos na terra essa vida que é vivida no céu. Se aqui pontifica Deus, se aqui o vemos em seu trono, se aqui estão os servos do Altíssimo, aqui está também o céu, que para nós já na terra existe, e para nós já nos é dado nele viver. Foi o que também a aluna recitou. Então sentirmos aqui na igreja os céus, os eflúvios celestiais, que vivamos essa vida do céu aqui na terra, que procuremos conhecer a vontade do Mestre, não para ficarmos sabendo o que o Mestre pregou, mas para que nos esforçamos a praticar a pregação feita pelo Mestre, que o desejo exposto pelo Mestre em suas palavras
induzindo seus filhos a praticarem o bem, seja por nós cumprido, e que assim cada um de nós se esforce de fato e verdadeiramente trilhe o caminho por ele traçado, sem desse caminho se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Nada temos a ver com os que estão lá fora, senão para socorrer. Olha o que diz o pastor, nada temos a ver, ou seja, não vamos fazer as mesmas coisas que eles fazem, mas temos que socorrê-los. Foi o que dissemos no início. Nós temos que ter sempre uma palavra de paz, de conforto. Nós temos que mostrar um caminho para aqueles que venham ao nosso encontro. Então, nada temos a ver com os que estão lá fora, senão para socorrer os que não tiveram ocasião de encontrar o caminho que os levará aos pés de Cristo, para aí encontrarem a salvação. Mas temos muito a ver conosco. Como nós vamos amar o nosso próximo se nós não nos amamos? Se nós não damos valor ao nosso espírito, à nossa alma, se nós não cuidamos do nosso corpo? Como vamos poder amar o nosso semelhante? Então, primeiro, olhamos para nós. O valor que temos que dar ao nosso espírito, à nossa alma. O valor que temos que dar às bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Para podermos, como vamos ouvir, aí sim, socorrer o nosso próximo. Quem não tem, não pode dar. Nós estamos buscando em Deus condições de transmitir o bem aos que venham aproximar-se de nós. Mas temos muito a ver conosco, lembrando-nos que prometemos a Ele o que? Consagrarmos-nos a seu serviço, deixando o mundo lá fora para vivermos na terra vida bem diferente daquela vivida pelo gentio. Então, sempre na igreja, que é a profissão de fé, nós ouvimos o que é dito àqueles que estão ingressando na fileira do Senhor. E ao ouvir novamente essas palavras, nós meditamos se realmente estamos enquadrados no que nós prometemos a Deus. Lembrando-nos que prometemos a Ele o que? Consagrarmos-nos a seu serviço, deixando o mundo lá fora para vivermos na terra vida bem diferente daquela vivida pelo gentio. Que vejamos nosso entusiasmo aumentar, à proporção que os dias transcorrem e passam, e que, inebriados pelo que procede das mãos divinas, nós sintamos em nossas almas a alegria que só pode ser sentida por quem goza, porque não há palavras que possam expressá-la, e que daí resulte nos elevarmos, subindo, para chegar onde Deus quer que cheguemos, mesmo quando ainda com vida no planeta. Então, mesmo aqui na terra, temos que chegar a esta estatura de varão perfeito. Nós recordamos a página 542 e seguinte, do 12º volume. Então, que o Senhor nos abençoe grandemente e meditemos em tudo que nós ouvimos no dia de hoje, a principiar pelos recitativos, nas leituras, para que melhoremos a nossa condição e possamos dizer como disse o salmista: buscai ao Senhor e fortificai-vos, buscai sempre a sua face. Nós vamos concluir a escola dominical cantando o hino 245 da terceira parte.
Temos pedidos de oração. A irmã Kátia Magalhães pede as orações da igreja em seu benefício, de sua família e por Ailton Sobrinho. Ruth Carvalho de Lima pede as orações da igreja em seu benefício e de seu lar. A irmã Alice Torres de Oliveira pede as orações da igreja em seu benefício e por seus familiares. Isabel Silva da Rocha pede as orações da igreja em seu benefício e de seu lar. O irmão Abias de Souza pede as orações da igreja em seu benefício, de sua família e de sua mãe. A irmã Karina Magalhães pede as orações da igreja em seu benefício por ter completado ontem mais um aniversário natalício e pede por sua família e lar. Nossa irmã Selma Ferreira pede as orações em seu benefício, de seu lar e família. Nossa irmã Rosimeire Magalhães pede as orações da igreja em seu benefício e de sua família. Nossa irmã Sônia Maria Mascarenhas de Souza pede as orações da igreja em seu benefício, de seu lar e por sua família. Nossa irmã Eurides Maria Sampaio pede as orações em seu benefício e de sua família. Nossa irmã Ercília Ramos Souza pede as orações em seu benefício e de seus netos e filhos. Nosso irmão Luciano França dos Santos pede as orações em seu benefício e de seu lar. A nossa irmã Marinê de Sampaio da Silveira pede as orações da igreja em seu benefício, por sua família e seu lar. Marcelo França Sampaio pede as orações da igreja em seu benefício, de sua família e de seu lar. A filha da igreja, Islane Campos, pede as orações em seu benefício e de seu filho e de seu lar. Nossos irmãos Gilson e Estela Rodrigues pedem as orações da igreja em seus benefícios e pedem também por seus filhos e lar. A nossa irmã Onice Pereira de Paula pede as orações da igreja em seu benefício e pede também para a sua família. Nosso irmão João Magalhães pede as orações da igreja em seu benefício e de seus familiares. A irmã Judite Pires pede as orações em seu benefício e lar. A irmã Mariana Paola pede as orações da igreja em seu benefício e por Denison Rodrigues. O filho da igreja, Giuliano Ferrari, pede as orações em seu benefício e de sua família. A irmã Márcia Ferrari pede as orações da igreja em seu benefício, por sua família e por Cássio Calazans e Monique Rodrigues. Nossa irmã Elizabeth de Oliveira pede as orações da igreja em seu benefício. Nossa irmã Eunice Vasconcelos pede as orações da igreja em seu benefício. A filha da igreja, Renata Vasconcelos, pede as orações em seu benefício. Nossa irmã Ruth Vasconcelos pede as orações da igreja em seu benefício. Nossa irmã Diva Campos Andrade pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu lar, filhos e netos. Nosso irmão João Torres de Oliveira pede as orações da igreja em seu benefício e de seu lar. Nossa irmã Sueli Rodrigues de Freitas Jacinto pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seus filhos, de seu esposo, por seu lar e também por seus familiares. Nossa irmã Marta Monteiro de Freitas pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu lar e também por seus familiares. A família de nosso irmão Ademar Moreira pedem as orações em benefício de nosso irmão que se encontra enfermo. Nossa irmã Elizabeth Lopes Aguilera, residente em Goiânia, pede as orações da igreja em seu benefício, de sua família, pede em especial por sua filha Francine, por estar em tratamento médico. Nossa irmã Adair Moreira pede as orações da igreja em seu benefício, de sua filha e seu neto. Nossa irmã Sandra Rodrigues de Freitas pede as orações da igreja em seu benefício e em benefício de sua filha Beatriz e também para os seus familiares. Nossa irmã Eugênia Marques de Oliveira pede as orações da igreja em seu benefício e do seu lar. Nosso irmão Sidney de Souza pede as orações da igreja em seu benefício, de seu lar, família e filhos. Peçamos a bênção.
Senhor Deus, pedimos, Pai amado, que seus ensinos que foram recordados nesta escola fiquem gravados em nosso coração, no nosso espírito, e que assim, preparados pelo Senhor, possamos render-lhe um culto racional e sem dolo. A sua bênção suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos aos irmãos que não prolonguem o intervalo.